eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Em março deste ano, uma carta assinada por grandes empresários pedia por melhorias no combate à pandemia de Covid-19 e criticava a forma como o país enfrentava a crise sanitária. Essa insatisfação surgiu de novo, mas de uma outra forma. Empresários e banqueiros estão preocupados com o quadro de instabilidade política, que aumentou bastante nos últimos meses. Rachaduras estão ocorrendo dentro de setores muito importantes da economia brasileira. A causa dessas divergências internas tem a ver com essa crise institucional e tem a ver com a postura de setores empresariais se criticam ou se apoiam o governo. Os atos de 7 de setembro provocaram um racha entre entidades empresariais de mesmo segmento econômico. No agronegócio, algumas figuras de destaque estão sendo investigadas pela Polícia Federal, com autorização do Supremo Tribunal Federal, pela suspeita de apoiarem até financeiramente atos considerados antidemocráticos. No setor industrial, o mesmo quadro. A federação que representa as indústrias do estado de São Paulo preparou um texto em defesa da harmonia entre os poderes. A carta conta com mais de 200 assinaturas, de acordo com a Fiesp. Com a crise institucional que o Brasil passa e embates diários entre os poderes, um novo movimento começou a ganhar força. Eis que surge o Manifesto a Favor da Democracia, uma forma que esse setor encontrou para se posicionar, pedindo harmonia. O texto seria publicado ainda nesta semana, nos maiores jornais e veículos de mídia do país. Mas ele ainda não veio a público. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, disse que quer mais tempo para angariar mais adesões ao documento. Ao mesmo tempo, assim que a Febraban concordou em participar do manifesto, houve uma resposta rápida do governo federal. E ela veio em tom de ameaça. Caso a Federação de Bancos do Brasil não se afastasse desse manifesto, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil deixariam de participar da federação. Temos aí um caso com implicações econômicas e políticas. Começamos pelas implicações políticas. Para isso, contamos com a ajuda de um nome que você já conhece, aqui do Item Mais e da programação da CNN. Eu estou falando dele, que está sempre ligado no que é bastidor de notícia, sempre trazendo uma análise muito precisa. Yuri Pita, bem-vindo de volta. Oi, Carol, tudo bom? Prazer estar contigo aqui, com os ouvintes do Item Mais. E vamos lá, vamos tentar entender tudo que está acontecendo nessa semana animada. Tentar entender, é isso mesmo, Yuri, porque tá difícil. É uma tentativa, a gente vai tentando juntar os pedacinhos, os tijolinhos e tentar construir a cena toda, a parede toda, o mural todo do que está no nosso cenário, no nosso contexto político. Para começar essa construção, vamos pelo primeiro piso, para a gente entender o manifesto que sequer saiu, Yuri Pita. O que a gente pode deduzir do que viria por aí? Por que ele não foi divulgado, esse manifesto? Primeiro de tudo, Carol, a gente precisa entender que é difícil para o setor empresarial tomar posições políticas tão explícitas quanto as que se pretendia com esse manifesto. E por quê? Porque existe, isso é sabido e não é de hoje, é de muito tempo na história do Brasil, um excesso de dependência do mercado privado em relação ao setor público, seja por meio de contratos diretos dos governos com, e aqui no caso a gente falando do governo federal, com essas empresas, com esses setores, seja a dependência de políticas públicas, seja a dependência, por exemplo, de subsídios tributários, que é um grave problema no Brasil que não consegue se desatar esse nó. Então existe uma relação muito intrínseca entre o setor privado e o setor público que dificulta tomadas de posições mais politizadas, digamos assim. Ainda que um fato seja inegável e, tendo ou não publicado formalmente esse manifesto, o fato é que o teor dele veio a público, as discussões e as divergências provocadas por essa elaboração vieram a público e, está claro, existe um desconforto do setor privado com o clima de crise institucional e instabilidade política que a gente vive. Isso era sabido e agora começou a ganhar contornos mais claros, seja com este manifesto ou mesmo sem esse manifesto. Isso a gente percebe não só em tudo que a gente acompanhou dessa discussão, levando em conta que era um manifesto com um tom bastante moderado, não era incisivo, mas a gente sabe que existe esse desconforto e esse desconforto também se reflete nas pesquisas de opinião pública. Aí, claro, não estamos falando
falando de empresas, estamos falando de pessoas, mas mesmo naquelas classes ou naqueles setores sociais que davam maior apoio ao presidente, tem havido uma redução desse apoio. Você fala em divergências que vieram a público. Quais divergências, Yuri? Olha, acho que aí quem talvez mais traduziu isso e aí fazendo um pouquinho de auto-spoiler, a gente depois aprofunda mais o que foi aquele manifesto do agronegócio, que diante dessa confusão do sai não sai do manifesto da Febraban e da Fiesp, acabaram divulgando o seu próprio manifesto, e aí depois a gente explica quem são esses atores, mas eles deixaram claro que a economia precisa de paz, de estabilidade, o país precisa parar de se auto-sabotar, e aí a gente está falando de setores que têm uma preocupação com a imagem do país no exterior e deixaram isso muito explícito. O quanto é importante para a economia do país neste momento, para ela conseguir realmente se recuperar dos efeitos da pandemia e conseguir traçar um cenário de crescimento de fato robusto e sustentável por um tempo maior do que o já manjado voo de galinha, é preciso um pouco mais de contenção institucional, que é tudo que a gente não está vendo neste momento no país. Você lembrou muito bem, Yuri. Tivemos o manifesto que não foi divulgado, mas tivemos o manifesto do agronegócio que sim veio a público. Qual que é a leitura que a gente pode fazer dessa divergência? É que o empresariado não está unido justamente pelas questões que você colocou no começo, que se posicionar em questões políticas para o empresariado é algo um pouco mais sensível? É isso, existe essa sensibilidade. Agora, às vezes a gente acha que existe uma coesão ou um grupo único e homogêneo dentro dos mais diversos setores da sociedade, não só de empresários, mas de trabalhadores, de católicos, evangélicos, quaisquer religiões ou de escolaridades, etc. E, na verdade, existe muita heterogeneidade, são grupos muito heterogêneos. O que a gente percebe, o que foi o ponto fora da curva no manifesto que começou a ser elaborado, mesmo que não tenha saído, era ter surgido essa iniciativa. Mas muitas das pessoas por trás dessas organizações que pretendiam lançar esse manifesto já tinham se posicionado, por exemplo, meses atrás naquele manifesto dos economistas. Já havia nomes de banqueiros, de alguns industriais que já tinham claramente uma posição de maior divergência em relação ao governo federal e podem se expor de uma forma mais pública por não terem tanta dependência com o governo, com contratos ou algo do tipo. No que a gente percebe do agronegócio, que soltou esse manifesto, algumas 7 entidades, que são ligadas principalmente a empresas que visam o mercado internacional, é porque elas já estão sentindo na pele e no bolso os impactos na imagem do Brasil. Antes pela política ambiental, agora pela crise institucional. É disso que a gente está falando também. O posicionamento desses setores que veio a público da agroindústria, que se auto-intitula moderna, até para fazer o dissenso, separação em relação a uma agricultura, um agronegócio mais tradicional, menos modernizado e que tem dado maior suporte político ao presidente Jair Bolsonaro, eles deixaram isso muito claro, elas percebem dificuldades de acesso a mercado consumidor nos países ricos, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, percebem maiores dificuldades em relação a atrair investidores e acessar crédito internacional. Por isso houve essa mobilização dessas entidades que estão ligadas a uma parte do setor da soja, estão ligadas à indústria de árvores e celulose, estão ligadas à indústria de óleo de palma, que já é uma indústria no mundo todo muito submetida a controles, também por outros problemas ali no Sudeste Asiático, enfim. São setores que estão mais conectados com a comunidade internacional e sentem com mais força esse impacto na reputação que o país tem sofrido. Você lembrou, Yuri, de outros manifestos que já foram publicados. Tivemos de grandes bancos, tivemos de economistas, agora agronegócio, a iminência aí de um outro manifesto também nos próximos dias. Esses manifestos têm algum peso ou é muito mais marcar uma posição dentro do atual cenário que o país vive? Eles têm simbolismo, sim, Carol. É inegável que os setores, os agentes econômicos, na sua maioria, deram suporte à eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018, rejeitaram a candidatura ligada ao PT, ali na época do candidato do PT, Fernando Haddad. Isso é sabido, sabia-se disso, né? A história de que a Faria Lima apoiou a eleição de Bolsonaro, isso é sabido porque o governo, principalmente o último governo do PT com Dilma Rousseff, foi muito mal visto do ponto de vista econômico. Deixou o país em recessão, causou problemas regulatórios, como, por exemplo, o setor elétrico, que hoje a gente percebe, em parte, as consequências dos problemas que ocorreram lá naquela época. E agora, a grande questão é que, sim, estão incomodados com o modo de atuar, principalmente nas questões políticas, na retórica, nesse clima de conflito institucional permanente
urgente que o país vive e, ao mesmo tempo, não se sentem representados pela candidatura favorita nas pesquisas de opinião neste momento, que é a do ex-presidente Lula. É sabido também que esses setores econômicos torcem pelo surgimento da tão falada terceira via, que ainda é incipiente, ainda não conseguiu ser construída pelos partidos, pelas forças políticas que podem enxergar essa oportunidade, mas o fato é que existe um desgaste, existe uma agenda de problemas que não está sendo enfrentada, a despeito de termos algumas propostas como reforma administrativa começando a andar, mas os setores, esses agentes econômicos consideram que é pouco frente às expectativas que foram criadas lá em 2018 e não conseguem ainda vislumbrar um caminho, uma alternativa para a defesa da sua agenda. O que 7 de setembro, essa data, temos manifestações agendadas tanto de apoiadores do atual governo quanto daqueles grupos contrários à gestão do governo federal. O que esses protestos podem sinalizar para esses grupos que já estão se manifestando, não nas ruas, mas através de documentos formais, como estamos acompanhando? Olha, Carol, as ruas no dia 7 de setembro vão inevitavelmente ser um marco, seja lá o que aconteça no dia 7 de setembro. Seja por uma alta adesão à retórica do presidente Jair Bolsonaro, seja por uma adesão não tão grande quanto se espera, seja pelo tamanho que a oposição vai conseguir colocar na rua, mas o fato é que essas divergências e essa crise institucional vai ganhar um retrato nas ruas com esse 7 de setembro. E me parece que ficou muito claro que o presidente Jair Bolsonaro não tem um caminho de volta em relação a essa aposta da retórica, do conflito, da mobilização dos seus apoiadores para conseguir ter um suporte, conseguir manter a sua base aquecida e, com isso, ser um candidato viável para a sua própria reeleição em 2022. É uma disputa de poder, é um retrato de quem tenta demonstrar maior ou menor poder um ano antes do ano eleitoral, mas no momento em que a eleição de 2022 está mais do que colocada, seja pela retórica do campo governista, seja pelo favoritismo expressado pela oposição nesse momento, seja pela busca de uma terceira via que diversos setores estão buscando e ainda não conseguiram construir. É a campanha que já começou e literalmente está na rua, Yuri. É isso, literalmente está na rua, talvez seja o primeiro retrato concreto da campanha eleitoral que se avizinha para o ano que vem. E o Yuri Pita vai estar de folga no feriado, não estará na tela da CNN, mas tenho certeza, vai estar acompanhando todas as movimentações políticas. Ligado nos colegas que estarão no plantão no 7 de setembro. Tipo Carol Nogueira. Mas ela faz esse drama todo, mas no dia 8 de setembro ela já vai estar muito melhor de férias, merecidíssimas férias. Descanse bem, Carol. Vamos lá, vamos curtir um pouquinho, porque o noticiário tá pesado. Obrigada, viu, Yuri? Até uma próxima. Carol. Boas férias. Obrigada. Mas nem tudo ficou só na ameaça. O agronegócio tomou iniciativa e publicou um manifesto próprio. 7 entidades do setor se juntaram, redigiram e publicaram um texto com fortes críticas e cobranças à instabilidade institucional. Direcionamos nosso olhar agora para o contexto econômico, que obviamente também tem ali as suas ligações políticas. Para isso, nada melhor do que contar com a ajuda dela, que está diariamente no Jornal da CNN, comigo, trazendo essa conexão da política com a economia, como um interfere no outro. Raquel Landim, muito bom falar com você por aqui hoje. Obrigada, Carol. Uma delícia estar aqui com você também no podcast. E muito bom, Raquel, porque a gente acompanha já suas análises no Jornal da CNN e hoje te trazemos aqui para o Item Mais para a gente detalhar ainda mais o que você já trouxe de apuração com relação a esse assunto. A começar, Raquel, pelo que estamos vendo com relação ao manifesto da Fiesp, que não foi divulgado. O que a gente tem de informação com relação a esse manifesto específico? Carol, o manifesto que tem o título A Praça é dos Três Poderes, ele tinha um tom relativamente ameno, tentando pregar aí a harmonia entre os três poderes da República, mas com certeza o governo federal se incomodou bastante e acabou agindo nos bastidores de várias formas para brecar a publicação desse manifesto, que por enquanto está suspensa. Qual foi o processo que acabou culminando nisso? A FEBRABAN, a Federação dos Bancos do Brasil, é uma das signatárias desse manifesto. Ao ver o teor do manifesto, Pedro Guimarães, o presidente da Caixa Econômica Federal, que é muito alinhado ao presidente da República, Jair Bolsonaro,
não gostou, ligou para o presidente da Febraban e para outros banqueiros, dizendo que se a Febraban seguisse em frente, ele tiraria a Caixa da Febraban. O presidente do Banco do Brasil seguiu o mesmo caminho. A argumentação deles era que bancos públicos não poderiam apoiar um manifesto contra o governo. E o contra-argumento, do outro lado, é que não era um manifesto contra o governo, era um manifesto a favor da democracia e que esses bancos não são de governo, eles são de Estado, são bancos públicos. Enfim, se instalou ali um enorme mal-estar. A Febraban já tinha deliberado isso em conselho, tinha sido aprovado, manteve a sua assinatura, mas o manifesto não saiu. Quem estava capitaneando essa iniciativa é o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Paulo Scaff, que já foi muito próximo de Jair Bolsonaro, já foi candidato ao governo de São Paulo algumas vezes e ambicionava sair novamente a candidatura ao governo do estado no ano que vem com as bênçãos do presidente. Mas esse jogo foi mudando. O Bolsonaro já citou algumas vezes o nome do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, como um possível candidato ao governo de São Paulo. E Scaff, por sua vez, se aproximou de Gilberto Kassab, do PSD, que está articulando a candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, à presidência da República. Fato é que Scaff conversou com Arthur Lira durante o fim de semana e decidiu suspender a divulgação do manifesto. O que o presidente da Fiesp diz publicamente é que ele está dando mais tempo para que mais entidades possam aderir. Só que todo o ponto desse manifesto é em relação ao 7 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro vem convocando seus apoiadores para ir às ruas e a ideia do empresariado que estava levando adiante essa iniciativa era fazer um manifesto a favor da democracia antes do 7 de setembro. Ninguém sabe ainda se sai até lá. Parece que não. E vale lembrar, Carol, que já houve um manifesto parecido, um manifesto pela democracia, quando começou a crise institucional entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, que foi assinado por grandes nomes do setor privado brasileiro. Esse manifesto da Fiesp, ele tinha a diferença de ser assinado pelas entidades e não pelas pessoas físicas. O que a gente percebe é que o setor da indústria está dividido? Existe uma divergência entre o empresariado, existe uma polarização, como acontece na sociedade brasileira como um todo hoje, mas nós conseguimos perceber um número cada vez maior de empresários vindo a público para reclamar do governo, o que não é algo muito comum. O empresário não gosta de confusão. Confusão faz mal para os negócios. O empresário não gosta de se indispor com o governo, porque ou tem negócios com o governo, ou depende de crédito do governo, ou depende de regulação do governo. Então, são figuras que normalmente não falam em público. E dá para perceber com esses diversos manifestos, essa organização, que mais e mais empresários têm vindo a público, embora Bolsonaro mantenha ali uma base ainda fiel. Vamos lembrar que esse grupo é um grupo que tradicionalmente não gosta do Partido dos Trabalhadores, que seria o principal adversário de Bolsonaro na eleição. E aí você me pergunta, mas Raquel, por que então a gente tem empresários vindo a público contra o governo Jair Bolsonaro? Além de uma preocupação legítima com o futuro da democracia no Brasil, que alguns realmente comungam, você tem também uma questão muito prática. O Ibovespa está empatado com o início do ano, até em alguns momentos um pouco abaixo, e os seus pares no exterior, como o S&P 500 nos Estados Unidos e outros índices de bolsas de valores, estão num momento de alta significativa, nesse pós-pandemia, entre aspas, porque o vírus ainda continua entre nós. Então, você tem as ações das empresas estrangeiras subindo lá fora e as ações das empresas brasileiras sendo penalizadas. O câmbio está num patamar aí acima de R$5 faz tempo que não condiz com as nossas contas externas. Então, você tem a moeda brasileira sendo penalizada. Isso, o fato do câmbio o real está desvalorizado, impulsiona a inflação, sobe o preço dos produtos em dólar. As previsões para esse ano já estão batendo em 8%. Isso faz o Banco Central subir os juros, isso encarece o crédito para o empresariado. Como você pode ver,
vê, Carol, a economia é uma engrenagem, que se você desarranja uma peça, você vai desarranjando várias. E o fato é que a crise institucional está custando caro para o empresariado brasileiro, daí a reação. Inclusive reação do setor do agronegócio. Você traz todo esse cenário pra gente, Raquel, e vale lembrar que nesse manifesto desse setor da economia, eles falam: crescimento econômico requer paz. Requer paz, Raquel. É assim que você vê? Como é que você vislumbra, então, olhando para frente, quando a gente se depara, por exemplo, com indicadores do PIB, com um recuo nesse segundo trimestre? O que a gente pode projetar lá para frente, se a situação continuar como está agora? Carol, tirando quem opera no day trade da Bolsa, ninguém ganha dinheiro com turbulência. Turbulência atrapalha os negócios, turbulência atrapalha os investimentos. O agronegócio está certíssimo quando diz que crescimento requer paz. Você precisa de estabilidade para conseguir investir, gerar emprego. O Brasil está com desemprego altíssimo. Esse manifesto que você mencionou, várias das entidades que assinam o manifesto do agronegócio, elas assinam também o manifesto da Fiesp, que está suspenso. Então, no momento em que a Fiesp suspende o seu manifesto, elas decidem vir a público e se colocar para poder deixar claro que pelo menos uma parcela do agronegócio, a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro tem um apoio importante no interior, mas que uma parcela do agronegócio está preocupada com a situação. E por que esse setor vem a público? É um setor altamente exportador, é um setor que depende pouquíssimo de regulação e um setor muito sensível à imagem do Brasil no exterior. Se o Brasil fica com uma imagem de que desmata, de um país que não dá para confiar, onde as instituições não funcionam, isso pode gerar retaliações contra produtos brasileiros lá fora. E é tudo isso que o agronegócio não quer. E um ponto que eu queria ressaltar, Carol, quando você olha o texto do manifesto da Fiesp que não saiu, o texto do agronegócio, é importante que eles não fulanizam, né? Em nenhum momento o nome do presidente Jair Bolsonaro está lá. Eles querem harmonia entre as instituições, mas como é o presidente que vem seguidamente partindo para um embate, a carapuça acaba servindo nele. Raquel Landim, conversando conosco no Item Mais. Raquel, sempre muito bom contar com a tua análise. Até uma próxima, Raquel. Eu que agradeço, Carol. Obrigada. Beijo. E a gente fica por aqui. Amanhã tem mais. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.